ou de casa. E aí, minha nega, como é que tá a força? Me permite entrar. Quinto episódio da segunda temporada. Que bom ter você aqui comigo hoje para falar de um tema que eu tô vivendo muito atualmente, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo feminino, ele é muito forte. Eu conheço várias pessoas que empreendem. E como eu tô muito nessa fase agora de empreender, oficialmente, já venho falando desse negócio que eu tô pra abrir há alguns meses. E esse mês de junho vai sair oficialmente, então eu tô muito feliz. E decidi hoje aprofundar um pouco mais no tema do empreendedorismo. Porque eu acho que o empreendedorismo feminino, ele tá cada vez mais forte. E também tem uma conexão, né, com a minha família. O empreendedorismo feminino negro, ele é muito forte. A minha mãe me criou, minha mãe é empreendedora até hoje. Vou trazer também aqui alguns dados no decorrer do episódio. A minha mãe me criou assim, minha madrinha também é empreendedora. Minhas tias, todas de alguma forma, empreendem. Eu também, como mulher negra, venho empreendendo. E eu acho que, por exemplo, a manhinha, ela só estudou até a 4ª série. E minha mãe não tem um nível de escolaridade muito alto, não teve acesso ao nível superior, não estudou muito, mas minha mãe tem uma perspicácia que eu acho que toda mãe preta que criou o filho sozinha também tem, né, de fazer multiplicar e de fazer render as coisas. E minha mãe, do jeito dela, com a tecnologia que ela tem, com o que ela aprendeu, ela conseguiu me criar sozinha, empreendendo, vendendo perfume. Então esse episódio também eu honro um pouco da história dela, honra a minha, que cheguei até aqui através do corre dela e do meu corre, que agora estou começando um novo empreendimento. Trouxe áudios de 2 convidadas super especiais, que eu admiro muito o trabalho. A primeira delas é a minha madrinha, Dindi Amira, que Dindi Amira, ela já trabalhou por um tempo. Minha mãe, por exemplo, nunca trabalhou pra ninguém. Minha mãe nunca trabalhou em loja, minha mãe nunca trabalhou pra nenhuma outra pessoa. Desde sempre, manhã empreende vendendo perfume. É o que ela sabe fazer e faz muito bem. E Dindi Amira teve um tempo ali que ela teve que passar por uma mudança de cidade. E a alternativa que ela achou para poder se manter, né, e ajudar meu padrinho, o pai Valmir, nessa transição, foi criar a própria loja dela. Então eu convidei Dindi Amira aqui para poder falar um pouco, né, do que é empreender para ela. Olá, minha vida de empreendedora, eu sempre trabalhei com confecções de vendedora, né? Minha vida inteira. Sempre trabalhei de vendedora. E aí eu morava em Feira de Santana, trabalhava em lojas de confecções de roupa, depois fui para produtos esotéricos com a mesma profissão de vendas. E aí teve a necessidade de mudar de cidade, eu morava em Feira de Santana da Bahia, vim para Irecê, que meu esposo foi transferido para trabalhar em Irecê, aí eu acompanhei e vi também. Aí uma comadre minha, que é uma comadre irmã, teve a confiança e me forneceu umas peças indianas, hippies e cama e mesa e banho. E eu já vim com esse propósito de chegar aqui na minha cidade, na qual eu moro hoje, e trabalhar com isso. E aí foi o início de tudo. Aí comecei a empreender, e daí trabalhei, tenho 17 anos, graças a Deus. Não estou ainda super bem, mas estou bem e querendo crescer, né? Cada vez mais. Mas eu amo o que eu faço, é muito bom. Conviver com gente é ótimo. Atendê-lo não tem explicação. É tudo bem, graças a Deus. E Dindi Amira representa muito, né? Eu trouxe ela porque eu admiro muito o trabalho dela, apesar das dificuldades. Eu acho que faltam algumas coisas, acho que todo negócio tem como melhorar, né? E eu sei que minha madrinha em algum momento vai estar onde ela almeja, ela tá sempre tentando se atualizar e buscar meios de aprimorar o que ela já sabe. Tem manhinha que também tá ali, e eu acho que também tem um pouco da geração,
né? Mãe já tem mais de 60, Dinda não tem 60 ainda, mas eu admiro muito, porque eu, como uma pessoa nova e que tenho ali mais conhecimento, tive mais acesso, falar, eu poderia fazer isso, eu tô ali brilhando de ideias. E eu fico imaginando pra minha madrinha, pra manhã, como é que foi, aí naquela época, com as condições que elas tinham, começar um negócio novo. E com a limitação também que tinha, né? Hoje, com a internet, a gente consegue... Eu tô abrindo um negócio totalmente online, e tenho muito mais ferramentas, né? Agora eu tô estudando várias coisas e eu consigo ter acesso a curso gratuito e tal. Então é muito doido como hoje a gente tem um acesso literalmente na palma da nossa mão para conseguir construir um negócio, para conseguir aprender e melhorar e ir lapidando. E eu admiro muito quem conseguiu abrir negócios e viver desses negócios de uma forma mais limitada, tecnologicamente falando. Apesar que era uma outra época, né? O acesso não era o mesmo. Djamila, diferente de manhã, completou a escola, né? Estudou até o final, se eu não me engano. Mas não teve acesso a uma faculdade, ao nível superior. Tá ali também, já é mais um pouco ativa do que manhã nas mídias sociais, mas também tá ali aprendendo. Então, é muito interessante perceber essa inteligência de ir se moldando, né? De ver as coisas atualizando e tentar se atualizar também. O próximo áudio é um áudio de uma aprendiz que eu admiro muito, que eu já falei dela aqui. É Kate, que faz a minha unha aqui em Portugal desde que eu cheguei na cidade do Porto. Então eu já conheço ali, já convivo com ela há mais de um ano. E eu convidei Kate porque Kate, entre várias nuances, né, de empreendedora negra e empreendedora imigrante, que são coisas que eu vou falar no decorrer do episódio. E Kate, eu admiro muito o trabalho dela, o jeito que ela atende, que ela acolhe as pessoas. E principalmente porque agora ela deu um passo, né? Ela conseguiu um novo estúdio que tá a cara dela, é a coisa mais linda. E eu fiquei muito feliz e orgulhosa por ter acompanhado um pouco desse processo. Ela já tem muito tempo trabalhando com isso. E eu tô há um ano ali acompanhando. E eu fico muito feliz. Eu genuinamente vibro muito pela conquista das pessoas que estão ao meu redor. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, Kate seria a convidada perfeita para poder comentar como foi esse processo. E eu trouxe ela para poder falar um pouco de como é ser empreendedora aqui em Portugal. Olá, aprendizes. Meu nome é Kathleen, mais conhecida por Kate. Eu sou a manicure oficial da Indy, dessa maravilhosa que a conheci, inclusive, atendendo em mesa nos meus atendimentos. E agora sou aí ouvinte oficial do Aprendi com Manhã. Aprendo muito, inclusive, com KDP e sou muito grata à Indy por esse espaço, né? Bem, eu vivo em Portugal há 7 anos. Só para contextualizar, quando eu cheguei, eu trabalhei como telemarketing, né, em call center. Fiquei nesse call center quase 4 anos, quase, tá? Acho que foi 3 anos e qualquer coisa. E aí, pós a pandemia, encerrou muitos projetos, né? Muitas empresas quebraram. E no Brasil e aqui em Portugal também não seria diferente, e eu fui mandada embora. Só que antes de ser mandada embora, eu já tinha algumas coisas de unha, porque, gente, eu sempre amei essa área, eu já trabalhei no Brasil com isso, e aí eu ia comprando algumas coisinhas ao longo, né, que eu estive aí nesse trabalho. Enfim, antes de ser mandada embora desse trabalho, eu comecei a atender algumas amigas em casa mesmo. Na mesa de casa ali, ó, na cozinha, atendendo, para ir voltando àquela memória, né? Porque pensa, depois de tanto tempo sem atender, né? 3 anos sem pegar um alicate, eu fui voltando a atender algumas amigas. Enfim, fui mandada embora. Aqui em Portugal, você recebe um seguro-desemprego. Eu, como já estava, né? Quase Matusalém na empresa, nunca fiquei numa empresa tanto tempo, gente, quase 4 anos. Porque eu sempre trabalhei por conta própria, né, no Brasil. E aqui em Portugal foi esse meu primeiro trabalho e tal. Fui mandada embora, recebi o seguro-desemprego. Enfim, eu tinha 2 opções. Ou voltar para o mercado de trabalho, que muitas empresas não tinha, né? Pós-pandemia, estava todo mundo se reerguendo. Ou me desafiar em 2021 e montar uma sala própria. Eu peguei o dinheiro, comecei a comprar algumas coisinhas e comecei a pesquisar sala que coubesse, né, no meu orçamento. Busquei salas
eu e meu parceiro, que também me apoiou muito nessa jornada, né? Sou muito grata a ele também. E aí, pronto, encontrei uma sala no centro do Porto, perfeita, bem simples, gente. Era uma salinha mesmo pequenininha, a Indy conheceu. E ali eu comecei a atender minhas primeiras clientes. Eu fazia muita... muitas pessoas perguntavam, né? Mas por que você não foi trabalhar primeiro num salão, para você angariar clientes e tudo mais? Desde no fundo mesmo assim do meu coração, eu nunca quis trabalhar em ritmo de salão. Eu não gosto de ritmo de salão, aquele monte de gente falando. Então, eu queria um tempo de qualidade com as minhas clientes e eu consegui, né? Criar esse espaço, assim, eu digo que é um tempo meu e da cliente, sabe? A Indy conhece, eu não atendo com um monte de gente. Sou eu e a cliente mesmo ali. A gente tem umas trocas, assim, muito legal. Eu faço parte mesmo. Tem cliente que eu conheço, assim, no íntimo mesmo, sabe? E aí eu queria um espaço dessa forma. Até porque quando eu comecei a divulgar meus serviços, foi um grupo, né? Eu comecei a publicar no Cíclicas, que é um grupo de mulheres aqui em Portugal muito conhecido. E esse grupo me ajudou imensamente. Eu tenho, acho que 80% das minhas clientes são desse grupo, e aí começou depois uma indicar para outra, né? Enfim, hoje eu tô em abril, agora desse ano, né? Então eu inaugurei o antigo espaço em abril de 2021 e abril, agora de 2024, eu mudei de espaço, fui para um espaço maior. Eu hoje tenho parcerias, né, com a Cláudia, que é a nossa colega que faz design de sobrancelha, que é de Recife, e agora tem uma outra colega, que é a Adriele, que faz pedicure, que também é brasileira. Então, é um espaço, majoritariamente, né, que eu atendo ali de mulheres imigrantes. E, enfim, no começo foi desafiador, obviamente, né? Eu já montei um espaço pensando que no primeiro ano não haveria retorno muito, né, financeiro. Acho que todo mundo que abre um espaço tem que ter um pouco essa mentalidade. Não é no primeiro mês, no primeiro semestre no primeiro trimestre que você vai conseguir ter um retorno ali. Então eu já abri mais ou menos com essa mentalidade. E aí no primeiro ano é aquilo, né? Para fazer o negócio acontecer, em paralelo com os meus atendimentos no meu espaço, eu também fazia faxina, fazia tratamentos clínicos, a gente desenrola, né? Enfim, e aí, hoje eu estou no meu terceiro ano, né, de atendimento no meu espaço próprio, mais consolidado, e tá tudo fluindo muito bem. Eu tenho muito a agradecer às minhas clientes, e o que eu fico mais, assim, orgulhosa mesmo do meu empreendimento é que eu tenho clientes que estão comigo desde, assim, do primeiro mês de espaço, sabe? Quando eu abri meu primeiro estúdio. E é isso. Quem quer empreender aí é só vir com coragem, né? Saber que não é no primeiro ano que você vai ter um retorno, né? E que talvez você tenha que ali usar manobras, né? Assim, trabalhar com outras coisinhas em paralelo até fazer o seu negócio mesmo fluir. E se dedicar 100%. E chegar a uma altura que você tem que se dedicar mesmo a 100% ao seu espaço, ao seu negócio, que uma hora vai dar certo. Se for para dar certo, vai dar certo. E é isso. Um beijo, pessoal. Um beijo, Indy. Obrigado por abrir esse espaço para eu falar um pouquinho, tá bem? Um beijo. Tchauzinho. E Kate é de São Paulo, né? Então, uma brasileira que chega... eu percebo que tem muitos brasileiros que chegam e conseguem enxergar a oportunidade morando fora, né? Oportunidade de negócio. O negócio que eu tô abrindo mesmo atualmente é vender passagem para brasileiros que estão ali buscando morar fora do Brasil. E eu, quando comecei a pesquisar passagem e tal, era a minha primeira viagem internacional. E eu sei que tem muitas pessoas nessa mesma situação. O que pra mim hoje é muito comum e muito simples, pra muitas pessoas é muito difícil e muito confuso. Então, a ideia de novos negócios, quando eles nascem, é facilitar e resolver um problema, né? E eu acho que isso é um problema. Eu convivo muito com pessoas que estão buscando imigrar por causa da minha produção de conteúdo. Eu sempre recebo perguntas desse tipo e eu consigo perceber que é uma demanda e que estava faltando um serviço de confiança em relação a isso, sabe? E eu até busquei alguns dados sobre a imigração
de imigrantes. E tem muitas mulheres que imigram, que tem ali, né, que tem que aprender o idioma local. Se você não sabe, aprendiz, o primeiro país que eu fui foi a Irlanda. Fui para fazer intercâmbio. No decorrer dos episódios eu contei um pouco da minha história, mas eu cheguei na Irlanda em 2019 e fiquei até 2021. E lá fala-se inglês. Então, foi um desafio, porque eu fui com quase nada de inglês. E hoje eu tô, assim, me comunicando muito bem, mas naquela época era bem difícil. E desde aquela época eu ficava pensando em possibilidades de negócios, né? E tem muitos brasileiros que empreendem na Irlanda, tipo, muitos mesmo. E eu admiro muito as pessoas que chegaram ali e conseguiram estruturar um negócio e continuam estruturando. Eu acho que a Irlanda hoje não é a mesma Irlanda de 5 anos atrás, quando eu morava lá, mas ainda considero como terra fértil para possibilidades. E eu descobri, fazendo uma pesquisa aqui para esse podcast, que mais de 1 milhão de brasileiros vivem no exterior como empreendedores. Os principais destinos, né, que tem brasileiros empreendendo são os Estados Unidos, Portugal, Espanha e, acreditem, Japão. Portugal eu já esperava. Estados Unidos também. Inclusive, eu conheci um senhor no meu caminho de Santiago que tinha uma franquia de restaurantes lá acho que era Miami. E Japão eu fiquei bem surpresa. Eu sei que tem uma comunidade grande também de brasileiros morando no Japão, mas não pensava que tivesse aí como os principais destinos que um brasileiro sai para poder empreender nesse país, né? Os brasileiros no exterior abrem negócios principalmente nas áreas de serviços, comércio e restaurantes. E eu acho que é justamente isso. Pela experiência que eu tenho, eu percebo que esse lance de restaurante, os serviços de estética. Essa semana mesmo eu fiz depilação a laser. Pela primeira vez. Eu tava morrendo de medo, deu tudo certo. E foi com uma brasileira que é de Salvador. E ela era formada, ela fez o mestrado aqui. Ela é formada em nutrição. E ela viu a oportunidade, fez um curso aqui e tem 2 anos o espaço dela também empreende aqui em Portugal e tá fazendo depilação a laser e vários outros serviços de estética. E olha essa conexão. Kate faz a minha unha, tá com esse espaço maravilhoso, como ela falou, tem Claudinha, agora tem uma pessoa pra fazer o pé também. E eu percebo que Kate vai ser essa pessoa que vai trazer muito mais outras mulheres pra poder agregar ali no espaço dela e eu acho isso muito massa. E são pessoas que estão ali, né, nessa escadinha, que vão vendo a oportunidade, vão se preparando. E o brasileiro, quando ele mora fora, ele confia muito no serviço de um outro brasileiro, sabe? A minha sobrancelha é feita por Claudinha. E quando eu acho que a gente também se fideliza muito, né? Eu lembro que na Irlanda eu só fazia minha sobrancelha com Bárbara. Eu fiquei 2 anos e meio na Irlanda, eu só fazia minha sobrancelha com Bárbara, nunca fiz com outra pessoa. E aqui em Portugal eu estou indo por esse mesmo caminho. A gente confia, a gente já conhece, então a gente vai até pagar mais caro porque tem um brasileiro ali. E eu já falei até isso na produção de conteúdo do Se Vai Embora, que é o Instagram que eu tenho ali, né? Focado mais em morar fora, viagens, mas principalmente morar fora, imigração, intercâmbio, de que é uma boa oportunidade. Às vezes a pessoa nunca nem trabalhou com isso no Brasil, mas chega aqui e vê isso como oportunidade, faz uma capacitação e investe nisso. E eu acho isso muito massa. Restaurante também, a gente sente muita falta de um restaurante brasileiro, de um gostinho, né, de uma comida brasileira. Então tem muito restaurante. Eu mesmo vou contar um sonho aqui, vai que no futuro se realize e você me acompanhe. Eu tenho muita vontade de ter um café aqui, mas um café bem alternativo, bem good vibes, que os imigrantes possam ir, que seja um ponto de conexão entre os imigrantes. Eu penso muito em Portugal, porque é onde eu tô morando agora, mas que possa ser ampliado para outras cidades, para outros países, que seja um ponto ali, né, de conversação, que traga muitas pessoas negras também. Todo mundo é bem-vindo, mas imigrantes, negros que estão ali no corre, que seja um café good vibes de dia. E de noite seja um espaço de capacitação, sabe? De um workshop, seja uma rede ali de apoio. É uma coisa que a gente sente muita falta. Não só eu, todo imigrante sente falta de uma rede de apoio. Então, por exemplo, Kate faz unha. Então, Kate vai de noite
fazer um workshop sobre como fazer unha, como fazer sobrancelha, como tirar fotos. Eu tenho uma amiga fotógrafa, Bruna Lima, que eu falo muito de duas Brunas aqui, né? Bruna Lima é a minha amiga da Irlanda, que eu conheci na Irlanda. As duas são brasileiras, mas Bruna é minha história de amor da Irlanda. E Bruna Freitas é minha história de amor de Portugal. E Bruna Lima, por exemplo, ela é uma ótima editora, fotógrafa. Bruna, pra mim, é uma fotógrafa incrível e agora ela tá fazendo faculdade de cinema, então eu sei que ela tem essa capacidade de editar foto, de ter um olhar cirúrgico da coisa muito bom. Então, você quer aprender dessa pessoa. E assim você ganha uma nova habilidade, um novo trabalho. Então, reunir pessoas que eu conheço, ampliar essa rede e trazer capacitação. E eu acho essa ideia incrível. E também um estúdio de dança brasileira, polidense, que eu tô fazendo já há um tempo. Não sei, tem um estúdio, não tenho dom pra ser professora, mas pra administrar. Sou uma pessoa que eu quero ter vários negócios, né? Tô com essa ideia, tô com outra ideia de outro negócio que eu vou abrir provavelmente em setembro. Tá a agência nascendo esse mês e eu tenho muita fé que eu vou conseguir empreendendo ali. Tô aprendendo muito, tô buscando muitas fontes de informação, principalmente como o meu negócio vai ser 100% digital, aprender com o digital. Tem a produção de conteúdo que também é um empreendedorismo, né? É um negócio que você tá investindo tempo, que você também tá ali entendendo como é que vai funcionar. Então, eu tô muito empolgada com essa fase. E aqui eu sei que no meu podcast, majoritariamente, é um podcast em que mulheres escutam. Homens, vocês também são muito bem-vindos. Bem-vindos por aqui. Eu realmente eu acho importante, inclusive, homens consumirem conteúdo para mulheres. Pra aumentar a percepção de vocês, sabe? Então, e vice-versa também, né? Mas como o mundo ele já é machista, acho que é mais o contrário. Eu brinco muito, a Bruna Freitas, ela brinca, né? Quando o matriarcado for institucionalizado, as coisas vão funcionar assim. Então, e só que o matriarcado, ele não é... A gente brinca assim, mas as pessoas ainda precisam entender que o feminismo, ele não é o oposto do machismo. Não é sobre a gente estar no poder, é sobre a gente ter equidade. E aí eu puxei dados sobre empreendedorismo feminino no Brasil, né? Eu comecei falando ali um pouco da história de Kate, porque é imigrante, tá bem próxima da minha realidade, que tô nessa fase. Mas eu sei que a maioria das pessoas que me escutam estão no Brasil também, né? É bem dividido, na verdade, já tem muitas pessoas que estão na Irlanda e em Portugal. Mas trouxe dados do Brasil pra gente ter como base também, já que eu também já trouxe esses dados de brasileiros imigrantes que empreendem. E 32 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. A gente tem 32 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. 46% dos novos negócios são abertos por mulheres. E que coisa boa a gente perceber que tem mulheres à frente, né, das coisas e criando novos negócios, criando novas oportunidades de trabalho. 49% das empreendedoras são chefes de família. E aí se conecta muito com a necessidade. Eu acho que a mulher brasileira, principalmente com a nossa cultura, tem muita mulher que é chefe de família, não tem um apoio de um homem, né, para poder sustentar a família. E mesmo com o trabalho, ela vai abrir um negócio, vai tentar rodar uma outra coisa. Quem nunca teve alguém próximo que vende uma Avon, uma Natura, um Boticário, que tem uma revistinha da Tapué, da Jequiti? Sempre tem, pra fazer um extra, porque é um corre. E isso, gente, é empreendedorismo. E tá meio que na nossa veia. E isso, de ter que dar o corre, se conecta muito com esse dado aqui, que a maior presença de mulheres empreendedoras está no Nordeste, 44%. E o menor no Sul, com 36%. E a gente consegue perceber isso porque a gente sabe, né, a distribuição de renda no Brasil pelas regiões também não é justa. E a mulher nordestina tem esse gás, assim, não desmerecendo nenhuma outra mulher de nenhuma outra região, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a minha realidade, né, eu sou da Bahia nordestina, e eu baiana nordestina, negra, de família pobre, com mãe que criou sozinha. É um combo para uma veia empreendedora. Porque a gente primeiro começa pela necessidade e depois a gente vai conseguindo ir lapidando e melhorando a nossa situação e investindo mais tempo, investindo mais dinheiro.
Por exemplo, é importante a gente mudar algumas coisas da nossa mentalidade. Agora mesmo eu tô começando esse negócio e eu já sabia que iria contratar uma pessoa em um determinado momento, mas eu tava meio que assim, agora eu não tenho dinheiro pra investir nisso, porque eu tô assim, né, eu pedi demissão do meu trabalho de uma forma que não foi tão planejada, então eu tava tentando economizar nisso, porque eu tenho até final do ano pra o dinheiro que eu tenho sobreviver, né, até outubro mais ou menos ali. E conversando com minha sócia, eu falei, olha, se eu não perder tempo, né? Mas o tempo que eu tô atendendo as pessoas que já estão chegando, se eu nem ter divulgado no Instagram ainda, eu não vou conseguir dar conta das outras coisas, da produção de conteúdo e tal, que é importante para trazer clientes. E aí a gente contratou, né, já uma pessoa para poder nos ajudar, meio período no Brasil. E, enfim, deu um friozinho na barriga, mas é importante pensar a longo prazo e delegar para poder escalar. E é uma coisa de mentalidade que eu tô aprendendo muito no decorrer do tempo, porque se eu tivesse a mentalidade da indiara de 6 anos atrás, era, não, eu faço tudo, eu dou conta, a gente tem que correr, tem que trabalhar. E eu entendo, eu tenho muito esse gás, mas eu também percebo que tem um desequilíbrio na forma em que a gente enxerga o trabalho. Tem 2 episódios falando só sobre trabalho aqui. E de que as mulheres nordestinas que eu conheço, que estão perto de mim e que empreendem, tentam dar conta de tudo sozinha. Eu mesma não sei como é que mãe dá conta e deu, né? Por muito tempo, antes de eu começar a trabalhar oficialmente, com 16 anos, com 8 anos, minha mãe já me botava pra cobrar o povo, gente. Mãe é uma ótima vendedora, mas não sabe cobrar. Naquela época não tinha cartão de crédito. Hoje tem, ela tem até uma maquininha, mas não usa. Então, as pessoas ainda compram muito de boca, né? Ai, não, Tânia, parcela aqui, compra fiado, né? E é uma dificuldade. Eu acho que isso é uma coisa de mentalidade que... Fico feliz por ter tanta mulher nessa frente, mas percebo do quanto falta um estudo maior para poder ter esse equilíbrio, né? Minha mãe tem muito prejuízo, minha madrinha também, no sentido de... as pessoas ainda compram muito de boca, tem gente que é caloteira, né? Aonde é que não tem gente caloteira? Mas... Enfim, são coisas em que a geração que tá aqui agora, pode fazer melhor, né? Então, eu tô tentando muito encontrar um equilíbrio entre a minha mentalidade do que eu aprendi a vida toda e do que eu posso fazer melhor. Por isso, uma coisa que eu aprendi muito é ler livro de pessoas brancas, ricas, que eu sei que eu não concordo com, sei lá, né, muita coisa do livro, porque muito parte do pressuposto de meritocracia e de que a vida é bela e que quem quer faz. Eu discordo totalmente com isso. Mas, querendo ou não, assim, né? Eu não sou herdeira, tô longe de ser. Muitas dessas pessoas teve um suporte ali e tal. Mas para você manter o negócio exige uma sabedoria, né? Porque ao mesmo jeito que o negócio ele é erguido, ele também cai, ele quebra. Então, tem coisas que eu vou pegando de um pouquinho em pouquinho para poder aprender e construir o meu próprio império. A gata. O perfil de 67% das mulheres que criam, né, negócios, elas estão entre 35 e 64 anos. Isso aqui é um dado de mulheres no geral, tá? 68% com ensino médio ou superior completo, 89% trabalham por conta própria e 11% são empregadoras. Esse 11% que são empregadoras, eu fico pensando, né, se a gente tem tanto que empreende, muito provavelmente tem aquele equilíbrio de ter o empreendedorismo como uma segunda coisa. E eu tava muito com essa mentalidade, com muito medo dessa fase que eu tô vivendo, porque eu pedi demissão do meu trabalho e quando a gente pede demissão, o automático vou buscar um novo trabalho. E eu percebo que eu ia estar só prendendo o meu tempo a um outro trabalho e adiando a decisão de empreender, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer há um tempo, 100% tá ali no negócio meu. Agora eu tô com tempo de pensar várias ideias. É desafiador, gente, porque, por exemplo, o TikTok, né? Eu tô doida pra monetizar no TikTok e eu tô passando 2 vídeos lá por dia. Já teve época que eu postei 4 vídeos por dia. E é uma coisa muito incerta empreender na internet também. É um dos meios que eu tô empreendendo. No TikTok, no Você Vai, bora lá no Instagram. E aí, eu já tenho 3 meses, né? Produzindo ali o conteúdo e monetizar a média, né? Pelo que eu vejo que as pessoas falam, é que entra uns $400 por mês. Pra monetizar, a regra é a seguinte: eu preciso de 10 mil seguidores e 100 mil visualizações no mês, no mínimo. E tem várias entrelinhas ali.
E bate uma ansiedade, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Eu sei que vai acontecer esse ano. Profetizo. Vai acontecer. Eu quero mais essa renda. Eu vou... O meu empreendedorismo, no momento, eu não vou apostar todas as minhas fichas em um negócio só. Eu vou testar as ideias que eu tinha antes pra poder jogar ali e ter várias fontes de renda. Agora mesmo eu tô criando e-book de como estudar em Portugal, junto com Dani Ribeiro, que falou, né, no último episódio, que é muito boa nisso, tá fazendo doutorado aqui. Quero criar também um produto sobre como ter um perfil atraente para poder trabalhar Portugal, Irlanda, na Europa no geral. Estou convencendo Bruna Freitas a me ajudar nessa, porque ela é recrutadora na área de TI aqui, ela é muito boa no que faz. Na época, teve uma época que eu estava procurando trabalho e ela me ajudou a arrumar o meu LinkedIn e eu passei para um processo seletivo da Bolt, que é uma concorrente muito forte da Uber aqui na Europa. Eu não sei se já tem no Brasil, mas na Europa já tem a Bolt, é uma concorrente muito forte, e eu fui até a última fase. E muito foi das dicas que Bruna me deu. E eu sei que é uma necessidade da galera que me acompanha. Então, eu tô pra criar esse infoproduto também, né? Quero abrir uma consultoria pra mim, que as pessoas me perguntam muito, querem muitos conselhos e tudo mais. Então, eu vou abrir uma consultoria também. E tudo isso são meios de cobrar pelo trabalho que eu tenho na produção de conteúdo. Porque o TikTok monetiza, o Instagram não. Né? O podcast eu tô produzindo e até então eu não estou ganhando nada com ele. Pretendo ganhar logo menos. Tem várias parcerias. E como é que eu vou ganhar? Você entrando, né, sempre que eu vi, dando seu gostei, dando 5 estrelas, compartilhando. É por isso que a gente insiste tanto, porque quando a gente tem um perfil em que chegou para mais pessoas, tem muitos ouvintes, eu tenho mais chance de vender esse espaço aqui para uma publicidade. Uma publicidade que vai ser de 1 minuto para um conteúdo de 40 minutos. Então, é o meu que mantém, né, um podcast. É que nem a rádio. Na rádio você não tem um espaço, na rádio, na televisão. É assim que as pessoas pagam o salário, com a publicidade. Então, eu preciso de publicidade no podcast. Inclusive, cadê marcas? Venham patrocinar. Preciso de publicidade no podcast para poder ter um dinheiro entrando através dele. Então é por isso que quando você vê a gente produzindo conteúdo, né, o Instagram, por exemplo, ele não paga. Mas quanto mais seguidores eu tenho, mais atrativo fica para a empresa chegar ali e falar: Indiara, eu quero que você fale de tal assunto. Lógico, um assunto alinhado com o conteúdo que eu produzo. Por exemplo, aqui eu trago as experiências que eu aprendi com mãe, que eu quero levar para frente e o que eu não quero levar. E muito focado em reflexões e a mentalidade de uma mulher, né? Então, é focado pra mulher. Então, por exemplo, não faria sentido eu estar aqui falando de um produto para homem, né? Então, uma coisa que seja alinhada, né, com a marca, com esses aprendizados que a gente tem. Então, uma escola, tipo, tem uma escola mesmo que eu namoro muito, uma escola de idiomas também, já que eu sou imigrante, coisas que falem de imigração, viagem e de empreendedorismo também, enfim, de coisas que vão agregar pra gente enquanto mulher. Então, é isso, sabe? É um corre e que a gente... esse podcast é bem pra você que tá aí nessa fase pensando: nossa, eu tô no meu trabalho que é horrível e eu sou boa nisso. Pra gente criar coragem juntas pra poder empreender. Nessa fase que eu tô uma fase muito de altos e baixos, né? No sentido de equilibrar as minhas emoções. Acho que eu tô bem equilibrada depois do caminho. Mas vai ter semana, essa última semana mesmo, que eu tô mais... Eu acho que não é ansiosa a palavra, mas mais pra baixo, assim, porque é isso. Às vezes você vai postar um vídeo e você acha que vai dar muito bom e ele não dá. E você quer que as coisas deem certo e, lógico, a gente quer que dê logo. E eu sei que vai dar, mas é isso, de não saber quando. E você que tá aí do outro lado, muito provavelmente tem alguma coisa que você é boa e que você pode começar a empreender, estudar. Eu sempre falo para poder fazer paralelo com uma outra coisa. Você também tem uma reserva de emergência. Eu só tô começando agora e decidi não procurar um outro trabalho e focar nisso. Por quê? Porque eu já produzo conteúdo há um tempo, né? Então, eu já tenho 5 anos produzindo conteúdo, trabalhando com comunicação. E esse é um dos negócios que eu quero dedicar tempo. Há muito tempo que eu estou sonhando com isso. E porque eu tenho uma carteira de clientes para poder rodar os outros negócios que eu tenho em mente através dessa minha produção de conteúdo. Então, eu não tô começando totalmente do zero, né? Lógico, tem muita coisa que eu tô aprendendo e que eu vou iniciar agora, mas que eu já tenho uma base, sabe? Base essa que eu fiquei 5 anos construindo com outro trabalho. Se você for bem vida louca, né? Tem uma frase que eu quero tatuar, que é: quem sabe de mim sou eu.
que é daquela música do velho Gil. Quem sabe de mim sou eu, aquele abraço. Então, você sabe da sua realidade. Toda vez que eu trago um episódio aqui é pra gente refletir juntas e deixar um impacto em você e você pensar na sua vida, como é que tá? O último episódio mesmo que eu falei da vida offline, eu recebi vários depoimentos muito legais, recebi um depoimento enorme, assim, de uma seguidora que eu vi, a primeira mensagem dela pra mim foi em 2022, né? Lá no Se Vai Embora, ela mandou uma mensagem falando do quanto aquele episódio impactou ela e de quanto ela vê essa diferença mesmo. Eu achei muito massa. Então, você sabe, né? Se você consegue agora empreender, se é um negócio que você vai conseguir só ano que vem. Se você escolher uma sociedade, escolhe alguém que vai agregar, que vai se complementar nessa sua empresa, né? E os desafios para as mulheres geralmente é uma dificuldade de acesso a crédito e capital, falta de apoio, a conciliação entre trabalho e vida familiar e preconceito e discriminação de gênero. Homens que me escutam, apoiem suas mulheres, pelo amor do Senhor do Bonfim. Pelo dia de Ansan, que é de hoje, quarta-feira que você está escutando, porque é complicado. Eu acho que falta um suporte maior, sabe? Eu tô muito grata nesse momento que eu tô empreendendo, de estar com um parceiro que está sendo incrível nessa fase, que está me dando eu não tô falando aqui, gente, de não, que ele tem que fazer isso e aquilo. Às vezes é só te escutar, sabe? Não é muito que a gente tá pedindo. É um apoio em dividir as tarefas de casa, não achar que você tá ajudando, mas entender que é um trabalho seu também. É de incentivar, de acreditar. Nossa, o meu parceiro, ele acredita de uma forma que vai dar certo, que às vezes ele brinca, né? Dizendo que eu vou ser rica e ele vai se aposentar cedo. Enfim, é um apoio muito bonito e que me dá uma paz, assim, sabe? De, nossa, vai dar certo e tal. Que às vezes a gente acredita muito na gente e ter alguém que acredite ainda mais vai te dar um gás maior. E isso é muito interessante, muito gostoso e necessário. Se você tá 100% ali com gás, você tem uma pessoa que tá te desestimulando o tempo todo, não vai rolar. E aí eu trago dados sobre o empreendedorismo negro pra gente entender um pouco de que, quando a gente fala do feminismo, né, e do feminismo negro, que tem discrepâncias e de que tem coisas que devem ser revistas e discutidas. E trago também porque eu sou uma mulher negra e que, infelizmente, ser mulher já é um pouco mais difícil, né, nessa sociedade que a gente tem machista e patriarcal. E ser mulher negra é ainda pior porque a gente adiciona o fator racial. E a gente consegue perceber isso em dados. 52% dos donos de negócios no Brasil são negros. 32,2% dos negros empreendedores são mulheres. E, mais uma vez, a maior presença está no Nordeste, com 57% ali no Nordeste e menor no Sul, 39%. E aí, o empreendedorismo negro ele vem para um outro dado. 53% está entre 18 e 34 anos. Então, o empreendedorismo negro ele começa mais cedo. Então, tem-se uma necessidade maior. Eu acho que aqui não é dado nenhum, tá? Mas pela minha experiência, eu consigo perceber que o empreendedorismo branco é muito de, enxerguei a oportunidade, tive incentivo e tal. E o empreendedorismo negro começa com essa necessidade. E aí eu acho que é difícil porque também entra o fator mentalidade, porque a gente passa por mais dificuldades nesse processo, né, de não deixar a instabilidade boicotar, do medo da escassez, do medo de faltar. Isso tem um impacto muito forte, né? 45% tem o ensino fundamental completo ou menos. Então, você percebe que no empreendedorismo geral, ali, feminino geral, tem ali até o ensino superior. E entra a estatística minha mãe, que é MEI, ela tem certinho os dados dela no Sebrae e tal, mas só estudou até a 4ª série. 82% trabalham por conta própria e 18% são empregadores. Tem dificuldade de acesso a crédito e capital, a falta de oportunidades de mercado também, e preconceito e discriminação racial. Esses dados estão no Sebrae e tal, que também tem ali, né, o Sebrae é uma
ótima fonte de conhecimento, de fazer curso, de buscar capacitação, de se registrar, entender também os seus direitos enquanto empreendedor. E aqui vão algumas dicas que eu peguei nesses sites também, que é você ter um plano de negócio. Esse plano de negócio é você definir quais são os seus objetivos, seu público-alvo, quais as estratégias que você vai buscar para poder estruturar o seu negócio de uma forma melhor e quais são as suas projeções financeiras. Buscar conhecimento e capacitação é participar de curso, workshop, eventos relacionados à área do seu negócio. Tentar criar uma rede de contatos, conectando-se com outras mulheres empreendedoras, mentores, investidores. Aproveitar os recursos disponíveis, utilizando programas de apoio ao empreendedorismo feminino, como o Sebrae delas. O Sebrae poderia patrocinar esse episódio. Mulheres negras é buscar a comunidade, se conectar também com outras mulheres negras empreendedoras para compartilhar experiências e desafios. Eu acho que é por isso que eu me conectei muito com a história de Kate, por exemplo. E de Claudinha, que também é uma mulher negra. Você fica assim, nossa, que bom ver que elas conseguiram, sabe? Que estão ali trabalhando com o negócio delas, que gostam, que estão promovendo o espaço de acolhimento. A gente também, que é negro, tem que entender que vai ter um racismo estrutural, sim. E que, infelizmente, vamos ter que estar preparada para lidar com preconceito e discriminações, vez ou outra. E eu acho que uma coisa que muda muito o jeito que a gente cria algo é a nossa identidade, a nossa cultura, sabe? O jeito que a gente consegue se diferenciar porque a gente já passou por muita dificuldade. E eu acho que a gente consegue se virar em frente a um problema de uma forma, eu não vou dizer fácil, mas de uma forma mais consciente, talvez. Ainda não tô achando, me ajuda nessa palavra aqui. Mas acho que você tá entendendo, né? Eu acho que a gente tem um brilho de ver as coisas e uma resiliência que eu não quero dizer que é inata, porque eu não quero romantizar as dificuldades que muitas das vezes nós temos que passar, né? Mas que talvez um problema que para uma pessoa branca que teve privilégio, que a vida foi mais fácil, o que é problema para ela, pra gente, enxergamos como, não é tão problema assim, isso aqui se resolve mais fácil. É esse molejo, sabe? E eu acho que a alegria, o jeito que vemos a vida, porque eu tava assistindo meus programinhas que eu gosto de reality show, pra poder me alienar um pouco e não pensar em nada, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando aprender algo e que preciso dessas quebras, sabe? Na minha mente ali trabalhando. E eu tava assistindo Perfect Match, que é um reality da Netflix, que é uma putaria. Os casais, eles têm que encontrar o match perfeito, né? O seu par perfeito. E eles têm que tá ali o tempo todo em encontros. E, enfim, o par perfeito no final ganha o jogo. Mas tem vários desafios no caminho, porque eles trocam de casal. E você tá tentando, né, estabelecer uma conexão verdadeira, mas a galera só quer meter o louco. Enfim, é bem doido. É engraçado, assistam. E eu tava vendo ontem, né, a segunda temporada. Eu já tinha assistido a primeira, ontem eu tava vendo a segunda temporada. E eu tava vendo o quanto a alegria de uma mulher negra, ela meio que reluz, assim, no ambiente, sabe? O jeito que sorrimos, que brincamos, a gente fala alto, a gente brinca. E é uma coisa muito comum. E eu acho que isso pode ser um diferencial no negócio de uma mulher negra. O jeito que levamos as coisas de uma forma mais alegre, que a gente traz mais energia para o ambiente. Então, usar isso a seu favor na criação do seu negócio. Para mulheres imigrantes, quem tá pensando em morar fora, já acompanha o meu @sevaibora, que eu trago muito conteúdo sobre isso. E também no TikTok, Indiara Vitório, tracinho Se Vai Embora. A primeira coisa é você tentar aprender o idioma local. A comunicação, ela é essencial para o sucesso do seu negócio e abre portas, porque você pode vir, por exemplo, para Irlanda ou até para Portugal só com aqui em Portugal você pensa, não, eu vou só saber português e vou conseguir. Mas aqui tem uma rede muito ampla de mulheres imigrantes de outros lugares. Então, se você sabe inglês, você vai atender pessoas de outras nacionalidades. Eu estava conversando isso com a menina que estava fazendo a depilação, né? Ela sabe inglês, então ela tem possibilidade de trabalhar com outras nacionalidades.
E Kate também trabalha ali com portuguesas e tal. Então é importante você ter outro idioma para atender portuguesas, brasileiras e pessoas de outros países que moram aqui em Portugal e que sabem falar inglês. Conhecer a cultura local, adaptar seu negócio aos costumes e hábitos do país onde a gente vive. Perceba também que Kate, né, nesse exemplo, ela tem muitas clientes que são portuguesas e que ela tá ali tentando acolher essa pessoa para a realidade dela também. Então, é uma pessoa que traz um ambiente muito aberto, sabe? E é importante, por mais que você chegue e fale, eu vou abrir um restaurante brasileiro em Lisboa, no Porto, em qualquer outra cidade de Portugal, você entender que você vai ter um público em português e que você precisa entender também as leis do lugar, a cultura do lugar, para também ampliar a sua rede ali de negócios. Por exemplo, tem Valesca, que é uma borinha também, que veio de acarajé aqui. O acarajé dela é maravilhoso e ela faz parceria às vezes com restaurantes brasileiros. E eu sempre tento levar outras pessoas de outros lugares, né? Na última vez que teve em janeiro, eu levei duas pessoas portuguesas para poder provar o acarajé dela. E você vai estar atendendo outras pessoas. A ideia de trazer a nossa cultura para cá também é esse intercâmbio cultural e não você só se fechar com o que você sabe do Brasil, o que você entende do Brasil, porque às vezes, eu acho que vale até um episódio sobre diversidade. Quando a gente tá saindo da nossa bolha e que a gente aprende com o outro... Nossa, tô falando muita gente. Vamos lá. Que nós aprendemos um com o outro, eu pensando alto, as vozinhas da minha cabeça, né? Nem precisa cortar, amiga Adolfo. Que nós aprendemos ali um com o outro, conseguimos enxergar mais possibilidades. Se a gente tá a vida toda com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, no mesmo trabalho, no mesmo ambiente, as coisas se limitam. Você consegue me entender? Então, não venha só também, eu quero muito criar um negócio fora, mas vou criar só para brasileiros. Não. É importante, lógico, a comunidade brasileira vai dar uma fortalecida boa, mas também buscar possibilidades de chegar em outras nacionalidades. E buscar apoio, né, dessa comunidade, porque eu percebo muito que a galera que cria negócio vai ali ajudando outros brasileiros que estão com esse intuito. Eu via isso muito na Irlanda, tem vários workshops e tal, e que a galera vai se fortalecendo. Quando eu descobria que o mesmo dono de um restaurante era dono de uma escola, era dono disso, daquilo, e vão se fortalecendo, né? Eles vão abrindo sociedades e construindo uma rede de negócios muito próspera. Enfim, estou muito empolgada para essa nova fase que eu estou vivendo. Muito empolgada mesmo. Trabalhando muito a minha inteligência emocional. Então, esse aqui, para você que busca empreender, é muito importante trabalhar a sua inteligência emocional. Porque não é fácil, né? Mas não é impossível. Então, as pessoas que me escutam aqui... E a comunidade que eu tô construindo aqui no podcast, ela tá crescendo aos pouquinhos. E eu sei que quem para pra me escutar 40 minutos é porque gosta muito do podcast e admira também muito o meu trabalho. Então, obrigada por isso, aprendiz. De verdade. Quero saber se você escutou até o final. Então, a palavra de hoje vai ser... Deixa eu ver... prosperidade. Porque é isso que eu desejo pra você aí do outro lado. Com qualquer uma nova empreitada que você está buscando, seja um empreendimento, ou seja um novo desafio que você esteja vivendo, que a gente tenha prosperidade nesse processo. Então, a palavra de hoje, para eu saber que você escutou até o final, é prosperidade. Eu aprendi isso no podcast que eu escuto e acho importante, porque para mim é importante manter uma retenção aqui para poder crescer o podcast, que ele seja um negócio próspero no futuro e todos os outros também. Então, obrigada pela torcida, obrigada de verdade. E obrigada, Adolfo, pela edição e direção criativa. Espero que você aí do outro lado tenha muita prosperidade, muita axé, muita energia positiva e que cada vez mais aprendamos um com o outro e com essa diversidade, com essa troca de cultura, de intercâmbio, que a gente consiga ir ali ampliando as nossas possibilidades e, enfim, alcançando os nossos objetivos. Um cheiro e até a próxima quarta.